Começa agora Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, você está sintonizado no Quem Somos Nós, um espaço no nosso tempo em favor do Slow Talk. Aqui a gente procura se aproximar da natureza humana, sempre com pessoas importantes de todas as áreas do conhecimento. Você pode ouvir todas as outras conversas que já tivemos no Território Eldorado, Casa do Saber ou direto no quemsomosnós.com.br. Hoje começamos uma série sobre gastronomia, não aquela coisa snob, metida. Nós vamos falar sobre tudo que diz respeito ao ser humano e ao que ele come. Por isso, vamos começar com o historiador, sociólogo e coordenador do Centro de Pesquisas em Gastronomia Brasileira, Ricardo Maranhão. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Celso. Primeira pergunta, a pergunta oficial do programa, como a última também é: quem é você, Ricardo? Bem, eu acho que sou um historiador. Eu me considero muito historiador e sou um brasileiro. Com essas duas palavras, um historiador brasileiro, acho que já começa eu, pelo menos, a me reconhecer. Quero mais. Ah, claro. Sou um historiador brasileiro e sou um homem nascido em Piracicaba, o que também não deixa de ter suas marcas, né? Nascer na beira do rio Piracicaba, na Rua do Porto, evidentemente deixa alguns traços, né, gente de caráter, tanto de ter uma relação com a natureza muito especial, quanto de ter um gosto especial pela gastronomia de peixes. Por causa do rio. Exatamente. Além de gostar da comida brasileira, defender a gastronomia brasileira. Eu sou um defensor radical de uma gastronomia brasileira. Uma coisa que eu faço muito é ficar pensando no bem-estar de nosso povo, como brasileiro. Como o nosso povo poderia comer melhor, claro, enfrentando problemas, claro, da ordem econômica, mas também da ordem cultural, né? Sabe? Assim, eu acho que existe uma cultura gastronômica que a gente teria. Mas a gente come mal, arroz, feijão, bife, batata frita, não é quando ruim, a gente, né? O brasileiro, de uma maneira geral, não come mal. Quando tem dinheiro para comer. Ele, claro. Exatamente, quando ele pode comer seu arroz e feijão. Se bem que há pouco tempo atrás o Brasil acabou de sair do mapa, né, da fome, né? Não sei se verdade, a fome diminuiu muito, mas acontece que tem a outra coisa que não é bem a fome, né? E principalmente nos centros urbanos, não é? A má comida, né? Quer dizer, essa coisa que está acontecendo no Brasil, que é do pobre gordo, né? Que é aquele homem que come mal, que come tranqueira, né? Que come comidas excessivamente gordurosas, gorduras de má qualidade, gorduras trans, comida industrial cuja qualidade a gente não tem nem ideia do que tem lá dentro. E então você, em vez daquele pobre magro miserável, né, do Graciliano Ramos, né, das nossas histórias de seca nordestina, você começa a encontrar esse pobre gordo, obeso, né, e mal alimentado, porque se ele comesse arroz, feijão, bife, batata frita, tudo bem, entendeu? Aí não seria mal, né? Uma verdurinha de vez em quando, né? Que como a gente tradicionalmente comia. Mas ele ficar comendo essa comida industrial de má qualidade, essas comidas essas gordurosas de boteco barato, é realmente um problema. Ovo azul, essas coisas assim? Ovo azul, coxinha gorda, né? Aquela coxinha que não tem quase frango, tem só aquela massa e o óleo, né? É uma coisa terrível. Você consegue fazer um apanhado meio rápido assim? Como é que isso virou uma arte de fazer comida? Como é que saiu de uma alimentação funcional para isso? Dá para você fazer um apanhado disso? Não, podemos tentar. Na verdade, você veja, desde que o homem começou a ser mais homo sapiens mesmo, ou seja, desde que ele começou a comer junto com seus companheiros de caça, né? Lá na mais remota nos caçadores-coletores, lá atrás. Lá na remota pré-história, no Paleolítico, não é? Desde lá,
que justamente por comer junto, né, ele começa a se diferenciar dos outros primatas superiores, né, e começa também a se preocupar um pouco mais com a qualidade do que come, sabe? Quer dizer, a gastronomia, não, seria um exagero falar em gastronomia pré-histórica, talvez, mas que ele tem uma preocupação em comer melhor, tem, isso eu estou convencido ao longo da história, mesmo na pré-história. O que é comer melhor? Porque ele comia lá, ele caçava lá, eles caçavam, todo mundo comia, já tinha o fogo, tá certo? Já assava. Sim. E tal. O que é comer melhor naquela época? Comer melhor é comer o que é mais saboroso. Mesmo você encostar aquela sua carne meio de qualidade que não sabemos qual, mas provavelmente ruim, encostar aquela carne na brasa, não é? E já é uma forma de comer melhor, né? Porque ela fica mais gostosa, com a reação de Maillard, ela fica mais digestiva. Agora, além disso, de repente começar a misturar aquela carne com alguma outra coisa e começar a pôr, além da carne, né, elementos vegetais, misturar ervinhas, etc. Essas coisas. Quer dizer, existem estudos que desde aquela época é isso? Assim, claro, comprovado, quer dizer, você já quando tem o começo, eu diria que o caçador-coletor, ele não faz, não há vestígios arqueológicos que demonstrem isso de maneira efetiva, mas já no finalzinho do período do caçador-coletor, quando começa o sedentarismo, agricultura, não tenha dúvida, aí tem toda uma série de vestígios que mostram, né, como ele vai diversificando a sua comida. São uns 10, 12 mil anos 10, 12 mil anos, desde o final da glaciação, né, ele vai diversificando a sua comida e fazendo com que ela tenha mais sabor, cheiros, etc, entendeu? É interessantíssimo ver que aí quando você chega nas primeiras civilizações, essas que tem registro. Nossa, por quê, hein? Teoricamente a comida deveria ser uma coisa funcional, né? Como é para os outros animais, não é? Ou parece ser para os outros animais também. Não é uma afirmação meio estranha que eu estou fazendo, mas parece ser. Por que pra gente o que deu? Qual foi o que mudou que pra gente passou a ter uma outra importância, foi mais social? Olha, eu acho que a melhor explicação disso é aquela que o nosso velho filósofo Brillat Savarin dá, que é uma explicação justamente porque ele é um homem que tem uma postura filosófica muito interessante, quer dizer, acima de tudo, ele considera que o ser humano tem a busca do prazer como um dado fundamental da sua existência. Por quê? Porque o ser humano é um pouco precário em relação aos mamíferos superiores. Ele não tem garras, não é? Ele não tem grandes dentes. Então ele é um ser que sofre, né? Ele sofre por causa dessas coisas. Então, em contrapartida, ele está sempre procurando o prazer. E não existe prazer melhor, mais frequente do que o comer. Enquanto a grande maioria dos animais superiores come sempre quase as mesmas coisas, os mesmos alimentos, o ser humano está sempre procurando coisa nova. Eles continuam comendo os Será mesmos... que é isso mesmo? Quer dizer, não é só o humano que sofre, tá certo? Tem vários outros animais que também sofrem, tá certo? Mas assim, essa ideia do prazer, os bonobos parece que adoram prazer, né? Que eles ficam transando o tempo inteiro. Sim, mas os bonobos continuam comendo aqueles vegetais que caem das árvores, etc. Entendeu? Os bonobos não variam. Na verdade, a comida, no caso do ser humano, é algo que liga-se ao prazer de estar com outro, né? Porque o ser humano é o primeiro ser que começa a comer junto, principalmente por causa do fogo, né? Eles se reúnem em torno da fogueira e ali em torno da fogueira rola de tudo, né? Rola a conversa, rola a paquera, rola a sabedoria, os mais velhos ensinando os mais jovens, as regras de convivência, etc, né? Então, isso faz com que realmente o prazer de comer e comer juntos, né? A comensalidade faz com que a gente tente melhorar, como você está dizendo, cada vez mais o sabor e mudando, inventando coisas novas, tanto que quando você chega nas primeiras civilizações já é uma coisa incrível, quer dizer,
você já tem nas narrativas mais antigas da Mesopotâmia, por exemplo, né, os sumérios, já 2600 a.C., você já vê relatos, né, que aparecem nos poucos vestígios que temos daquela época, já aparecem relatos de uma série de temperos e especiarias, banquetes, etc. E banquetes, ou não, ainda. Não, banquetes sofisticados já. Tem um poema, né? Um poema sumério, que é Gilgamesh e Aga, né? A história do amor de dois personagens mágicos, né? Personagens míticos. E eles comem muito bem. Aparece a comida dos deuses, uma série de temperos, especiarias, etc. Entendeu? No Egito a também. A partir do Egito, aí é uma maravilha, né? O Egito já tem uma verdadeira comilança. E sofisticado, é isso? Sofisticada, elaboradíssima, com muitos diferenciais, com muitos temperos, entendeu? Do Egito em diante, então, é uma coisa de louco, né? A civilização egípcia come muito bem. Sabe que eles comem tão bem? Mas tão bem que eles valorizavam. Quer dizer, os reis, né? Nós estamos falando. Não, sim, claro. O resto se danava, da classe né? dominante, tal, os sacerdotes, etc, né? Mas havia uma certa ética vigente, né, no Egito, do comer bem, que era tão grande. Por quê? Pra você ter uma ideia, eles achavam tão importante comer bem que havia deuses nas vísceras. Eles tinham 4 deuses dentro das vísceras, chamados vasos canopos. Quer dizer, é claro, você é um deus, você tem que agradar os deuses, certo? Para agradar os deuses, o que você tem que fazer? Comer bem, né? Então, comer bem era uma atitude correta do ponto de vista religioso, inclusive. Entendeu? Que depois, inclusive, quando morria, eles guardavam nos vasos as vísceras, né? Guardavam comida. Não vai pra morte sem comida, não, de jeito nenhum. Entendeu? Então, quer dizer, daí começa. Aí é claro, quer dizer, você tem, né, toda a culinária grega, né, que aí já começa todo um conceito de civilização, né? O homem civilizado que come o vinho, o azeite e o pão, né? E depois os romanos, que também seguem parecido, né? O mundo eles seguem muito a comida grega, só que os gregos eram mais frugais. De uma maneira geral, você não encontra na Grécia uma exacerbação, você tem um pouco de equilíbrio, né? Aquela coisa que a sociedade grega, particularmente as cidades como Atenas, desenvolveram, que é a de quê? O equilíbrio, né? A busca de um equilíbrio. Não há... A comida também tem que ser equilibrada, não há uma exacerbação. Não há excessos. Não há excessos. Enquanto que os romanos já não. É um bacanal desgraçado. Os romanos, a partir de um certo momento, os patrícios romanos, a classe dirigente romana, ela deita e rola, né? Quer dizer, tem aquela coisa do banquete romano, que dura 2-3 dias, etc e tal, né? Tem uma exacerbação. Mas o ponto de partida dos dois é o mesmo, né? Que é aquela a chamada comida mediterrânea, né? Que é a dieta mediterrânea, né? Até dizem hoje. Que é o máximo, que é perfeita para saúde e tal. Até saudável, uma dieta isso, basicamente saudável, né? Enfim, a partir daí, quer dizer, você nas civilizações, você já tem fortemente marcada na vida das pessoas a gastronomia, né? Quer dizer, eu acredito que a palavra gastronomia, ela tem que ser aplicada como foi aplicada na antiguidade, né? A primeira obra que usou essa palavra, porque é a obra de um grego, né? Arquistrato de Gela, lá da Ásia Menor. Ele que escreveu um livro chamado Gastronomia para descrever a comida de todo mundo, né? A comida que todo mundo comia, então. Todo mundo quer dizer dos reis até o último escravo. Os plebeus lá, exatamente. Até os escravos. Então, assim, exatamente. Gastronomia é o que todo mundo come. Esse é o uso tradicional na antiguidade, né? Hoje virou um pouco. Hoje, principalmente da grande imprensa, né? Mas isso é no Brasil? É mais no Brasil. É mais no Brasil. Mas se bem que não, também na França um pouco. Teve um pouco disso, né? De achar que a gastronomia é a comida da elite, né? Mas não é verdade na tradição. Até porque, se você pegar mesmo os pobres, muito pobres, das várias épocas históricas, eles também estão sempre procurando ao longo do tempo melhorar a sua comida, né? É até a história, você pega o camponês medieval, servo, pobre, com todas aquelas dificuldades, falta de comércio, escassez, guerra, pestes, fomes, né? Que no começo da Idade Média, né, era difícil.
Ora, mesmo assim ele tem que fazer aquele sopão, né? O camponês faz um sopão. Pega a carne, cozinha aquela carne de má qualidade para tirar o máximo de fatores nutritivos, aí bota lá rábano, cenoura, cebola, etc, né? O que tiver, o que ele conseguir pôr lá dentro, e faz o sopão. Esse sopão com o tempo vai virando pratos, né? Com o tempo o sopão um pouco melhorado vira um goulash húngaro, vira um pucheiro espanhol, um cozido português, um beef bourguignon francês. Porque na Idade Média, como um todo, na Europa Ocidental, houve um período de empobrecimento da gastronomia devido às invasões bárbaras, à falta de comércio, à destruição das cidades, aquela coisa toda. Mas as cidades italianas conseguiram manter um pouco aquele padrão e o padrão gastronômico que eles pegavam também de Constantinopla, né, que manteve a tradição romana. E aí, quando chega na época que é chamado Renascimento, né, século XIV e XV, né, você tem uma elite italiana que é sofisticada, né, que enriquece muito com o comércio de especiarias, que aliás é o que torna a comida melhor, né, cada vez melhor. E além disso, além da riqueza, né, e tem poder, eles tomam o poder, derrubam os velhos senhores feudais e criam cidades independentes, etc. E são pessoas que têm uma outra atitude diante da vida, ao invés daquela atitude medieval, castiça, né, de rigorosa, rigores, etc. Volta a ideia do prazer, é isso? Exatamente. Eles têm a ideia de que a vida tem que ter prazer, não é? Ao invés de pensar na vida eterna, vamos pensar na vida agora, né? Como diz Lorenzo di Medici, que é um dos mais típicos renascentistas, né? Quanto é bella giovinezza, que se fugge tuttavia, e se vuole essere letossia di domani non c'è certezza. Quer dizer, vamos curtir o agora, a beleza da juventude, porque ela acaba. Então, nós temos que ter prazer agora, não vamos esperar morrer, ter prazer no céu. A comida ali faz parte, né? Aí a comida e bebida, né? A comida e a bebida passam a ser muito valorizadas, tal. Então, na verdade, a comida de luxo, a comida de alta qualidade gastronômica que você tem nas cortes europeias nasce na Itália. Na Itália renascentista, em Florença, já tinha Roma. Receita ou era passado de gente, era só de experiência? Não, começa a ter receita, justamente ali, né? É na Renascença que você começa Antigamente não existia isso, receita. Não tem receitas? Não, tem. Já na Antiguidade, é que se perdeu. O único livro de receita que sobrou da Antiguidade é o De Re Coquinaria, do Apicius, né? Um grande cozinheiro e você já experimentou fazer época. As receitas desse livro? Sim, já fizemos alguma coisa do Apicius já. Muito saborosa. Fizemos um frango maravilhoso, como era na época. Muito bom, muito bom. Não, e parece que tem vários. Lá na Itália o pessoal tem até restaurantes que tem no cardápio, assim, algumas receitas do Apicius, né? Então, agora isso depois desapareceu, quer dizer, o único livro que sobrou foi esse, os outros desapareceram. Ele sobrou porque ficou na biblioteca do Vaticano, né? O Vaticano... Ninguém mexe com o Vaticano. Exatamente, ali deixaram. Então, na verdade, aí começa de novo, só porque antes eram raros, provavelmente não eram tantos assim na Antiguidade, tanto que sobrou um só. Mas, agora, com a invenção da imprensa, né? 1450, aí você começa a ter vários. Então tem assim alguns, os primeiros tem o primeiro francês, né, que é o Leviandier, um cara chamado Taevan, apelidado Taevan, e tem o Platina do lado italiano, aí do Bartolomeu Sacchi do lado italiano começa a ter. Olha, no século XVI, né, a partir de 1500 e pouco, aí já começa a ter bastante livros de receitas, bastante livros de comida e tal. É importante, virou importante de novo, é isso? Muito importante. Eu entendi que assim, nas civilizações era muito importante, na Idade Média ficou meio perdido isso aí, depois voltou a ser importante o prazer de comer. O prazer de comer e a atitude intelectual, filosófica e política de fazer isso, desfrutar da vida e etc. Exatamente, desfrutar da vida e desfrutar do prazer de comer. O chefe é artista? Artista, chefe também é artista, né? Não há dúvida, é um pouco de ciência, mas tem que ter arte. E essa arte justamente é que faz com que você possa ter uma
boa inovação, uma boa invenção, se você conhecer bem a tradição, né? Na gastronomia, mais do que em qualquer arte, é fundamental conhecer a tradição. Senão você vai fazer aquilo que a gente chama de viajar na maionese, né? Agora, tem tradição brasileira? Quer dizer, a gente fala da feijoada, como é que é isso? Comida de todo lugar nasce sempre do local, não é? É do terroir local. Essa é a história. Depois, com o tempo, isso começa a ser o bife bourguignon lá da Borgonha começa a ser querido também na Provence, também em Paris, então ele vai se tornando nacional, vai virando nacional, mas sempre começa do regional, tanto que você fala assim, bom, magnífica cozinha espanhola, poxa, a Espanha é regionalista pra caramba, porque inclusive cada região lá é um país diferente, com uma língua diferente, tudo, né? Então a comida catalã é uma coisa, a comida castelhana é outra, a andaluz é outra, tal. Mas existe uma comida espanhola, quer dizer, existe um conjunto de pratos, não é? Que você vai num restaurante em Paris ou em Los Angeles, restaurante espanhol, ali tem uma série de pratos que são de várias regiões, mas que escolhem, né, tudo que há de melhor pronto para constituir aquela cozinha. A França é a mesma coisa, a francesa era super regionalista. Quando é que começa a se falar em cozinha francesa? É uma atitude política, logo depois da Revolução Francesa, quando começa a falar em cidadão. Quem é o cidadão francês? Bom, o cidadão, até então, o cara se conhecia, eu sou provençal, eu sou de Lille. Não era francês. Não era francês, quem era francês era só a elite, entendeu? Que se considerava. Agora, quando começa a ter uma coisa da democracia, do liberalismo, todo mundo é cidadão, você tem que valorizar também a música, a dança e a comida. Isso do provençal. Espontaneamente ou isso era politicamente colocado? Tenho a impressão que é uma coisa consciente, viu? Assim, quando se tem na política a necessidade de arregimentar, principalmente os que são a nova burguesia revolucionária precisa arregimentar forças no país inteiro, ela tem que tomar essa atitude. Pode ver que inclusive é quando você vê os intelectuais buscando inspiração no povão, você vê o romantismo, por exemplo, Chateaubriand mesmo, né? Quer dizer, ele começa a ir lá buscar como é que come o camponês pobre não sei da onde. Não, e você vê em todo lugar isso, você vê na Alemanha, então Wagner vai procurar as canções regionais de origem bárbara, germânica. Então, é uma maneira de formar um espírito nacional. Exatamente. Além de música, além de ir, né? Ou comer também, claro, é isso? Exatamente. Então, e como que o Brasil fez isso? Porque o Brasil era índio, né? Tá certo? Foi invadido, né, pelos portugueses. Sim, e depois os portugueses trouxeram os escravos. No Brasil teve um fenômeno diferente, né? Você teve uma coisa bem diferente que nunca aconteceu em nenhum outro país. Você tinha as gastronomias regionais se formando, né? Você chega no começo do século XIX, você já tem uma gastronomia mineira que se formou com ouro, já tem uma gastronomia do litoral nordestino, outra do sertão nordestino, que se formaram com a pecuária e com o açúcar. Já tem um esboço de gastronomia gaúcha com a pecuária, e daí tem pequenas gastronomias regionais se formando. Só que é no século XIX em que surgem justamente essas gastronomias nacionais de outros países. Nós tivemos uma coisa que nunca aconteceu em nenhum outro país. Nós tivemos o Estado português se mudou para o Brasil. A gente fala assim, o hábito que a gente tem é dizer a família real veio para o Brasil. Família real nada. Um monte de gente, né? Eram 15 mil pessoas que eram toda a classe dominante, dirigente portuguesa, entendeu? Quem tinha poder em Portugal veio para cá e impôs à nossa elite um padrão europeu de comida. Quem quer se aproximar da corte, claro, quem é poderoso quer se aproximar do poder. Quem quer se aproximar da corte tem que gostar de comida francesa, que é a comida... Porque era a comida dos reis na Europa. Exatamente, a comida europeia. Então, pra você ter uma ideia, não existe, olha, eu pesquisei isso, hein? Eu fui lá no Palácio Imperial de Petrópolis, pesquisei lá dentro, não existe nenhum cardápio nos arquivos que não seja em francês.
Agora que a gente está aumentando a autoestima do país de uma maneira geral, e a nossa culinária tem vindo junto, parece que é um movimento em quase tudo, né? Fora futebol, que a gente não está muito bem, mas o resto a gente vem melhorando de alguma maneira, né? Sim. Você acha que a gente está caminhando para ter uma culinária brasileira que pode ter uma influência mundial, como a culinária francesa teve, ou como a japonesa tem e tal? A peruana, às vezes, agora está um pouco internacional. Agora o Peru. Então, e o Brasil, como é que você vê isso? Olha, eu acredito que a culinária brasileira está começando a se formar. Antes, realmente, só tinha culinárias regionais. Eu me lembro até uns 15, 20 anos atrás, falar em culinária brasileira podia ser um pouco de exagero, entendeu? Hoje você já tem, primeiro, a aceitação maior dos pratos regionais por outras regiões. Isso é a primeira coisa, né? Quer dizer, você hoje já encontra o paulistano comendo acarajé, né? E São Paulo tem um pouco de tudo, assim. Exatamente. São Paulo é um lugar onde está se gestando um pouco essa culinária brasileira, né? Então nós já estamos começando a aceitar os pratos regionais, já fazê-los aqui. Os restaurantes, né? Tem tão poucos restaurantes brasileiros que nós tínhamos, agora estão começando a aparecer, né? Eu me lembro que quando a Mara Salles abriu o Tordesilhas, há uns 10 anos atrás, ela era uma heroína, porque ninguém ia lá, né? Eu não sei como que ela não fechou. Eu me lembro até que ela dizia assim, eu ia muito lá porque eu sou amigo dela, e ela dizia assim: Maranhão vem aqui fazer figuração de freguês. Pra ver se puxava outro, né? Pra não parecer que tava vazio. Exatamente. Mas aí agora não, agora você já tem uma série de restaurantes brasileiros que tem frequência. E a própria Mara, aliás, ela cresceu e tá sempre bombando, né? Mas então isso é uma série de sintomas disso, né? Essa valorização que começa a ter na imprensa. Dos ingredientes nacionais. Exatamente. Dos chefes nacionais. Porque aqui era cozinheiro, agora é chefe. Agora é chefe. Então chefes como... Inclusive chefes franceses que começam como Laurent, né? Começam a falar bem da cozinha brasileira. Além do Atala e outros chefes de a Helena Rizzo, né? Helena Rizzo, Rodrigo Oliveira, né? Começam a falar tão bem dos nossos ingredientes, começa a aparecer mais. Isso tudo está caminhando justamente no sentido de uma coisa que não aconteceu no século XIX. Precisa ter uma intenção política, né? Porque eu tô voltando lá atrás, quando eu falei, lá na França, eu acho que foi uma intenção a ideia de criar a culinária nacional. Você acha que precisaria de uma intenção? Eu acho que precisa sim, precisa ter uma intenção. Força para acontecer. Não, porque você veja só. A peruana tá acontecendo assim? Não sei, porque ela é intencional. De uma coisa, não só intencional, como tem apoio de governo. Não esqueça disso. A culinária é, como diria Briat Savarin em 1825, é um grande fator de renda nacional. O francês, um terço da renda francesa vem de vinhos, queijos, restaurantes, comidas, trufas, o diabo a quatro, você entende? Quer dizer, então, nesses países o Estado apoia, entendeu? Apoia. No Brasil não. No Brasil nós ainda não temos essa consciência no nível de Estado, mas precisa ter, é uma política, como tem no Peru, inclusive, o governo apoia, tem incentivos fiscais, tem medidas de apoio, entendeu? Então, na verdade, para valorizar primeiro, claro, e depois internacionalizar. Exatamente, porque é fator de renda, é grana, entendeu? Comida é grana. Então, é uma coisa que precisa sim ter um esforço. Essa coisa político dos queijos, né? Queijo até um tempo atrás é só importado, agora tá começando. Sim, eu acho importante isso, viu? Precisa vencer ainda as burocracias, né? Sanitárias. Tem a burocracia sanitária que não quer deixar vender queijo que não seja com leite pasteurizado, né? E na verdade o queijo da Serra da Canastra é com leite fresco, né? Não é pasteurizado. É leite cru. Entendeu? Então, são alguns problemas que tem. Mas eu acho que aqui no Brasil falta uma atitude política. Falta sim. Eu acho que
Está tendo uma atitude por parte dos chefes, por parte de alguns intelectuais, etc. Mas não tem ainda uma atitude política. É que eu acho que talvez agora que está se formando um pouco esse orgulho, não sei se a palavra é orgulho, talvez estejam exagerando, mas essa coisa de autoestima a respeito daquilo que a gente é. É verdade. Não é um pouco assim? Sim, sem dúvida. Olha, na verdade, eu penso assim, estou falando aqui, eu sou um brasileiro, né? E sempre gostei do Brasil, né? Sempre tive um certo nacionalismo intrínseco, né? Nacionalismo no bom sentido, não no sentido ufanista, né? Ufanista, mas sim gostar das coisas brasileiras, da aquarela do Brasil, da coisa mesmo desse país. Eu gostava muito do país e tal. E eu me lembro como essa consciência ainda era muito pequena até eu chegar na adolescência, no começo da idade adulta, quando houve uma coisa fantástica que foi produto da música, né? Porque foi a música brasileira que no final dos anos 60, no final dos anos 50, começo dos 60, começou a fazer a cabeça das pessoas e se transformou num fenômeno internacional. Qualquer grande revolução alimentar que venha dessa contradição aí entre indústria e natureza, o prazer é fundamental. Sem então prazer eu quero encerrar nisso aqui. Do teu ponto de vista, então, quem somos nós, seres humanos? Nós, seres humanos, somos pessoas que gostam de comer bem. E os pouquíssimos que dizem que não, em geral, estão profundamente equivocados, ou então são pessoas muito neuróticas, porque, tirando os equivocados e os neuróticos, o ser humano gosta de comer bem e procura elaborar isso, até porque ele faz do comer bem uma forma de ser melhor perante os outros, comer bem e fazer com que os outros também comam bem, né? Que coisa mais agradável do que você estar junto com a sua amada ou os seus amigos, né? Comendo bem, bebendo bem. Quer dizer, é uma das formas de lazer mais frequentes, mais interessantes, atraentes, né? Então eu acho que o ser humano é isto, né? Quer dizer, o ser humano é um homem que gosta de ter prazer, e todas as outras coisas fundamentais que ele tem que fazer, que eu acho que são da natureza humana, como pensar, falar, imaginar e inventar, essas coisas estão muito frequentemente associadas ao ato social de comer. Boa, muito obrigado, Ricardo. Obrigado de verdade. Obrigado. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.